Olá, aqui é o Dr. Eduardo Adinetti, interrompendo um pouquinho esses estudos sobre o Apocalipse na forma de áudio, que é para você ouvir no seu smartphone, enfim, no seu device, no aparelho aí que você quiser. E inclusive é bom assim, está crescendo esse modo de consumir conteúdo, porque é como se fosse um rádio, e isso estimula a imaginação e dá para quem faz o estudo, por exemplo, o estudo bíblico, que é o caso aqui, dá para quem faz o estudo bíblico a oportunidade de ser mais rápido do que ter que editar um vídeo que demora muito tempo. Não quer dizer que eu não possa, por exemplo, editar esse vídeo aqui posteriormente. Mas vamos lá, qual é o tema sobre o que eu vou falar hoje? Por que essa interrupção? Porque se você não entender se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação, muitos desses estudos aqui não vão ser de nenhuma utilidade para você. Alguns deles não vão ser de nenhuma utilidade para você. Então, o tema hoje é o retorno do Senhor Jesus Cristo no último dia. E a questão é essa: passará a igreja vai passar ou não vai passar pela grande tribulação? Então vamos lá. A grande tribulação e o Senhor Jesus Cristo, o retorno do Senhor Jesus Cristo, o que é teoria, o que é fato com relação a isso? Então vamos lá. Há quem diga que a volta de Cristo se dará em duas etapas, o retorno dele. Bom, essa teoria do retorno do Senhor Jesus Cristo ocorrendo em duas etapas, uma visível e outra visível, uma invisível para ele arrebatar a igreja, outra visível, ela é uma doutrina, na realidade, estranha à igreja, mas ela tem origens muito bem definidas. É uma doutrina estranha e ela tem uma mescla de ensinamentos de um indivíduo chamado Charles Taze Russell, que nasceu em 1852 e morreu em 1916, que foi o fundador de um movimento chamado Testemunhos de Jeová, com os quais, eu digo e enfatizo, eu não tenho nada a ver com eles. Até porque ele se constitui em um grande problema para a igreja em razão de falsas doutrinas que eles ensinam. Mas o tema não é hoje sobre a sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, enfim, não é sobre isso. Mas esse Charles Taze Russell, ele nos ensinamentos dele, que também depois foram levados ou se mesclaram com os ensinamentos dos adventistas do sétimo dia, e também uma outra situação que colaborou para a existência dessa teoria que é falsa, de que Jesus retornará em duas etapas, tem também origem nas anotações de uma Bíblia chamada a Bíblia de Referência de Scofield, onde nas margens dessa Bíblia, esse Scofield, ele publicou muitos comentários sobre muitos versículos e assuntos bíblicos. Alguns desses comentários são excelentes, são muito bem feitos. Agora, como essas anotações do Dr. Scofield, elas são muito volumosas, elas se tornaram um dos documentos mais importantes da literatura da igreja no século XX e influenciou muitos seminários teológicos em várias partes do mundo. Vários seminários teológicos foram influenciados por essas anotações do Scofield. Bom, então, continuando. Nesses seus comentários nas margens da sua Bíblia de Scofield, quer dizer, a Bíblia é a Bíblia, mas ele tinha, como eu disse, tem nessa Bíblia muitos comentários. Ele divulgou esse homem, que na minha visão era um cristão sincero, nada tendo a ver também com o Testemunho de Jeová ou com o tal do Charles Taze Russell, nada tendo a ver com os adventistas do sétimo dia. O Scofield divulgou ampla e repetidamente esse sistema teológico de que o Senhor Jesus retornaria em duas etapas. E esse também sistema doutrinário, ele também afirma que essa primeira vinda, que essa suposta primeira vinda dentro do retorno, não é a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, dentro do retorno do Senhor Jesus Cristo, ela ocorreria antes da grande tribulação. E aqui que é o ponto. Se você não entender se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação, vai ficar muito difícil você obter os benefícios que Deus quer que você obtenha do Apocalipse, porque o Apocalipse ele foi escrito para a igreja e para a igreja que vai passar pela grande tribulação. A Bíblia diz também que a pessoa sábia, ela aprende, se deixa de admoestar
E a tola, ela fecha os ouvidos e acredita de modo obstinado naquilo que ela quer acreditar. Então, os verdadeiros cristãos, eles serão poupados desse terrível período, não serão poupados. O que dizem as Escrituras? Eu não quero saber o que dizia o Charles Taze Russell, esse de jeito nenhum. Não quero saber nada o que dizem os adventistas do sétimo dia, porque eu disse que não é o tema de hoje, mas os testemunhos de Jeová e os adventistas, eles pregam um outro evangelho, a começar por negar, os testemunhos de Jeová negarem a divindade de Jesus Cristo, os adventistas do sétimo dia dizerem que não existe inferno. Isso são doutrinas estranhas ao evangelho. E está escrito na Bíblia que ainda que um anjo desça do céu, ou que alguém chegue e diga alguma coisa pregando um evangelho diferente daquele pregado, que diz isso o apóstolo Paulo por ele, que seja anátema, amaldiçoado, porque nada pode ser acrescentado ou retirado ou deturpado das Escrituras. Então essa introdução é necessária para você entender sobre o que a gente está falando, que é sobre você tirar proveito dos estudos do Apocalipse, sabendo se vai ou não a igreja passar pela grande tribulação. Então vamos lá. Então eu vou começar aqui citando dois versículos do Senhor Jesus Cristo para você começar a pensar no que a Bíblia diz sobre esse assunto da igreja passar ou não pela tribulação. E depois eu vou a um outro trecho da Bíblia e vou conectar, você vai entender. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte em João, no capítulo 6, no versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja bem que o Senhor Jesus está dizendo que a ressurreição ocorrerá no último dia. Segundo versículo, João 6,54. Quem comer a minha carne, diz o Senhor Jesus, e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aproveitando aqui para citar mais um, João 11,24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então agora vamos voltar aqui um pouquinho para 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Eu vou ler aqui e você acompanha junto comigo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, você já vai entender a correlação que as Escrituras fazem sobre a ressurreição e a vinda do Senhor, que é no último dia. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aqui tem que parar para você entender. Quem ficar até a vinda do Senhor, quem não passar pela morte e vir o Senhor Jesus Cristo vindo sem ter morrido, essas pessoas de modo nenhum precederão os que dormem. Por quê? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e olha aqui, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro do que o arrebatamento, antes do arrebatamento. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeira Epístola aos Tessalonicenses 4, 15 a 17. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que quem ficar até a vinda do Senhor, quem permanecer estiver vivo, não vai subir, ser levado aos céus pelo Senhor Jesus Cristo, de modo nenhum antes dos que já morreram. De modo algum precederemos os que dormem, ou seja, os mortos primeiro ressuscitarão e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles. Então, primeiro os mortos ressuscitarão, depois os vivos, os que ficarem, serão arrebatados. Aí você vê, quando é que haverá a ressurreição? No último dia.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então não é possível entender quando ocorrerá o retorno do Senhor Jesus Cristo sem que o trecho que eu citei de 1 Tessalonicenses ele seja corretamente interpretado e visualizado juntamente com essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Vou ler aqui, João 6, 39 e 40. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, a ressurreição ocorrerá no último dia. Isso você tem que fixar para você entender. A ressurreição dos mortos, que acontecerá, como está escrito em 1 Tessalonicenses, ela acontecerá antes do arrebatamento. Nós, os vivos, de modo nenhum precederemos os que dormem. E quando é que os mortos serão ressuscitados? Eu o ressuscitarei no último dia, diz o Senhor Jesus Cristo, será no último dia. De fato, a vontade de meu Pai, continuando aqui João 6, 39, 40, de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 39 a 40. Bom, então continuando aqui, daqui para frente a gente precisa ter em mente, para poder entender bem esse assunto, porque isso é muito sério, o seguinte, a ressurreição ela ocorrerá no último dia. Então, vamos de novo para o trecho de 1 Tessalonicenses, que eu vou sublinhar aqui, enfatizando para você prestar atenção nos pontos mais importantes que muitas vezes são mal compreendidos ou deturpados por algumas pessoas. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, agora eu vou sublinhar, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro eles vão ressuscitar. Depois, eu estou continuando em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, depois nós os virmos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Nesse trecho bíblico, ou texto, o apóstolo Paulo está afirmando que os vivos que ficarem até o retorno de Cristo, de modo nenhum precederão os que dormem. O que Paulo está dizendo aqui é que primeiro ressuscitarão os que morreram em Cristo. Deu para você entender isso? Que primeiro ressuscitarão os que morreram em Cristo? Volta um pouquinho que você vai ver que não tem como não entender isso. Em todas as épocas passadas e depois, os vivos serão arrebatados juntamente com eles. Ou seja, o que eu acabei de dizer? O que Paulo está afirmando é que primeiro ressuscitarão os que morreram em Cristo em todas as épocas passadas. Todos aqueles cristãos que morreram no século XX, no século XIX, no século XVIII, etc., para trás, esses cristãos todos, de todas as épocas, primeiro serão ressuscitados. E somente depois da ressurreição deles, nós, os vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. É exatamente isto que, de modo muito claro, este trecho bíblico aqui afirma. Então vamos lá. Imagina na sua cabeça isso aqui com letras garrafais. Se primeiro ressuscitarão os mortos em Cristo, para somente após isto haver o arrebatamento dos vivos. E se a ressurreição ocorrerá no último dia, quando então acontecerá o arrebatamento da igreja? No último dia. Eu vou repetir. Se primeiro ressuscitarão os mortos em Cristo, e quando eles ressuscitarão? Jesus diz, no último dia. E se somente após essa ressurreição é que o arrebatamento dos vivos haverá, o arrebatamento, evidentemente, ele ocorrerá depois da ressurreição e no último dia, como diz o Senhor Jesus. Então, quando acontecerá o arrebatamento da igreja? No último dia, após a ressurreição dos mortos. Não há a menor sombra de respaldo bíblico, isso aqui é muito importante, para corroborar essa doutrina do retorno do Senhor Jesus Cristo em duas etapas. Não existe.
Não há na Bíblia, isso não existe na Bíblia. Como eu já expliquei acima, a ressurreição dos cristãos ocorrerá no último dia e o arrebatamento da igreja se dará somente após este acontecimento. Em nenhum lugar das Escrituras é dito que o Senhor Jesus Cristo retornaria em 2 etapas. Isso não existe na Bíblia, que Jesus vai voltar em 2 etapas. Não existe isso. Isso como eu disse, são teorias, inclusive estranhas à igreja primitiva, que aguardava o retorno do Senhor Jesus Cristo, o retorno, mas nunca em 2 etapas. Essa coisa cresceu, como eu acabei de dizer, no final do século XIX e século XX. E essas doutrinas desse Charles Taze Russell, dos Testemunhos de Jeová, ou das Testemunhas de Jeová, e também a doutrina dos Adventistas do Sétimo Dia, sobre a tal volta invisível de Cristo, elas não passam de especulação e de deturpação das Escrituras. E aí o que acontece? A eficácia da propagação dessas tais doutrinas e a sua aceitação em muitos seminários teológicos evangélicos, ela chega a ser surpreendente. Mas, na verdade, não haverá nada de invisível no retorno do Senhor Jesus Cristo, muito pelo contrário. Eu vou repetir, não existirá nada de invisível no retorno do Senhor Jesus Cristo. É o que ele próprio diz. Veja o que ele diz aqui em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Então como é que vai ser invisível? Quem ficou depois da grande tribulação que vai ver. Não é isso que a Bíblia diz, isso é uma imaginação que você acredita se você quiser. Esse versículo do livro do Apocalipse, esse Apocalipse 1:7, ele não deixa nenhuma dúvida de que a volta de Cristo ela será vista por todos, e aqui uma coisa muito importante, no mesmo dia que é o último dia. E quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre aquele dia, e não sobre 2 dias ou 2 etapas, ele diz o seguinte, está em Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Preste atenção. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Se o Senhor Jesus está dizendo que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, como é que pode haver a vinda invisível do Senhor Jesus Cristo, que é uma doutrina completamente falsa? Vamos prosseguir aqui. Mas a respeito daquele dia, continuando o Senhor Jesus, e ora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24:36. Este dia a que o Senhor Jesus Cristo está se referindo, mas a respeito daquele dia e hora, esse é o dia do Senhor, é o dia do juízo de Deus. É o dia do retorno de Cristo. É o dia da ressurreição dos mortos e o dia do arrebatamento da igreja, que será o último dia. Se é o último, não tem como ter outro depois. Aliás, tem um último, o dia que na Bíblia é chamado de o dia eterno, mas aí é a eternidade. Esse é o último dia de existência desse cosmos, dessa existência aqui, desse Sol, desse sistema solar, do planeta. É o último dia de existência, é o último dia de existência dessa Terra, desse cosmos, enfim. Então, continuando aqui e não me alongando muito, o dia do Senhor ele virá somente após o aparecimento da besta. Aqui é uma questão crucial, porque o Apocalipse, em grande parte, ele foi escrito para que a igreja não somente identifique a besta, quem é a besta, lá do capítulo 13 do livro do Apocalipse. Eu vou fazer depois um vídeo sobre a besta, que é muito mais fácil de entender do que muita gente pensa. Então o Apocalipse ele foi escrito em grande parte para preparar a igreja que vai ser perseguida pela besta. Ora, se a igreja foi tirada da terra, como essas falsas doutrinas dizem, então como é que a besta vai perseguir os cristãos? Então vamos continuar. Na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, há uma advertência. E essa advertência é a fim de que não haja confusão em relação ao momento do retorno de Cristo. Eu vou repetir porque isso é de uma importância muito grande, é muito enfática essa importância que a Bíblia apresenta aqui nessa segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que está
em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo de 1 a 4. Vamos lá. Irmãos, ele está falando com a igreja. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou retorno, e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais, não deixe ninguém tirar da mente de vocês, distrair vocês, a que ninguém remova da vossa mente, enfim, que ninguém engane vocês com facilidade, nem vos perturbem, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que ele está dizendo aqui? O dia do Senhor ainda não chegou. Mas vamos ver o que vem a seguir. Ninguém de nenhum modo vos engane. Agora eu vou sublinhar aqui. Porque isto não acontecerá, ou seja, o dia do Senhor, o retorno do Senhor Jesus Cristo, o último dia, a ressurreição não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, que é a besta, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 4. Esse trecho bíblico, ele também não deixa dúvidas sobre o fato de que o Senhor Jesus não retornará até que surja esse homem da iniquidade, o filho da perdição, que é a besta. Esta figura que a Bíblia se refere, a besta, também é chamada de o anticristo, ela vai ser um indivíduo possuído por Satanás ou por um demônio, enfim, é o que está escrito lá, que subirá do abismo, e é dito que ele fará grande perseguição, a maior que já houve, contra os cristãos. E agora, voltando aqui, é dito ainda nessa mesma epístola que o iníquo, a besta, ele será morto pelo próprio Senhor Jesus Cristo na sua vinda. Ou seja, a besta que vai perseguir os cristãos só vai ser morta pelo Senhor Jesus Cristo quando? Na sua vinda. Vamos ler onde é que está isso. 2 Tessalonicenses 2, 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, 8. Pois bem, se o Senhor Jesus Cristo retornará somente no último dia, destruirá a besta somente no último dia, e se a ressurreição dos cristãos que já morreram e que precede o arrebatamento também só ocorrerá no último dia, é evidente que a igreja de Cristo passará pelo período da grande tribulação. O trecho bíblico que eu vou citar a seguir, do Evangelho segundo Marcos, põe um fim na questão do momento da tribulação e do retorno de Cristo, que é Marcos 13, de 24 a 26. Ouça com bastante atenção. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, olha o que o Senhor Jesus está dizendo. A igreja, o tema do estudo, se essa igreja vai passar ou não pela grande tribulação, olha o que o Senhor Jesus diz aqui em Marcos 13, 24 a 26. Mas naqueles dias, depois da referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados, o cosmos será abalado. O Senhor Jesus, em outro momento, fala sobre isso e como isso vai ser. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo que é após a tribulação que ele virá. E quando ele virá, será o último dia e ele só vai ressuscitar os mortos no último dia. E os mortos de modo nenhum precederão e os vivos, de modo nenhum precederão os mortos. Primeiro os mortos serão ressuscitados no último dia e depois os vivos arrebatados juntamente com eles para as nuvens. Isso acontecerá no último dia. Então, eu de propósito vou repetir esse trecho do Evangelho de Marcos 13, 24 a 26, porque ele é muito importante. Mas naqueles dias, depois da referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então verão, olha que não tem nada de invisível aqui, então verão, todo mundo verá o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. Então está mais claro de que não haverá nenhuma volta invisível de Cristo.
e que o seu retorno não acontecerá em 2 etapas. Não existe isso em lugar nenhum da Bíblia. Podem pegar um trecho aqui, ou um estudo adulterado, ou tentar tirar de contexto, mas não existe nas Escrituras, eu afirmo, nenhum respaldo que diga que o Senhor Jesus Cristo voltará em 2 etapas. Você acabou de ouvir do Senhor Jesus Cristo que todos o verão. Então não tem esse negócio de ele voltar em 2 etapas. E o arrebatamento somente acontecerá no último dia, após a grande tribulação. Então a igreja evidentemente passará pela grande tribulação. Por isso que é importante você entender isso, para você ter proveito da preparação que o Apocalipse já está nos dando, porque a gente já está entrando, na minha visão, no princípio das dores, para que a igreja possa saber como passar por esse período difícil. Ainda com o Evangelho segundo Marcos, vamos ver aqui Marcos 13, os versículos de 19 e 20. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Agora veja o que o Senhor Jesus diz. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria. E agora o mais importante aqui para você entender. Mas por causa dos eleitos, por causa da igreja, por causa dos eleitos que ele escolheu, é literalmente isso que está dizendo o trecho aqui, por causa dos eleitos que ele escolheu, ele abreviou tais dias. Está em Marcos, capítulo 13, versículos 19 e 20. Então vamos repetir aqui. O Senhor Jesus dizendo, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, e a igreja vai passar por essa tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor Deus abreviado aqueles dias e ninguém salvaria. Mas por causa de quem que ele abreviou tais dias? Por causa da igreja. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, ele abreviou tais dias. Marcos 13, 19 a 20. Então a gente vê que os dias da grande tribulação serão abreviados por causa dos eleitos, como você acabou de ouvir, por causa da igreja. O livro do Apocalipse ele está cheio de advertências, cheio de exortações à igreja que terá que passar por aqueles dias, que já estão bem à frente, e enfrentar a perseguição que vai ser empreendida pela besta contra a igreja. Eu vou citar apenas 2 trechos aqui sobre essa perseguição. Ambos estão em Apocalipse 13, o primeiro no versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Agora, Apocalipse 13, versículo 7. Foi-lhe dado, preste atenção, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13, 7. Ora, se a igreja já fosse tirada da terra, contra quem a besta iria se levantar? Que santos seriam esses que a besta iria perseguir? São os santos, que é a igreja, que terão de enfrentar sim esse período. Vou repetir o versículo bíblico. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, contra a igreja, e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13, 7. Então essas doutrinas teológicas e escatológicas que mencionam a saída da igreja da terra antes do período da tribulação e antes do surgimento da besta, elas não fazem o menor sentido se elas forem confrontadas com o capítulo 3 do Apocalipse. Nenhum sentido. Que santos, então, seriam esses contra quem a besta pelejará? Está tudo errado aqui, porque não tem nada disso de uma parte da igreja ser tirada da terra e outra ficar para passar pela tribulação. Isso que é a doutrina errada. É um autêntico absurdo dizer que haverá 2 grupos distintos de pessoas salvas. Assim como é igualmente absurda a doutrina do retorno de Cristo em 2 etapas, uma visível e outra invisível. Novamente no livro do Apocalipse, no capítulo 13, vemos uma solene advertência aos cristãos perseguidos durante a tribulação. Então veja que são cristãos perseguidos. Olha o que diz Apocalipse 13, 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Apocalipse 13, 10. Ora,
Se a igreja fosse ser retirada da terra antes da tribulação, a quem, pois, estariam sendo dirigidas estas palavras? Se a igreja foi tirada da terra antes da grande tribulação, para quem são essas palavras que eu vou repetir que estão em Apocalipse 13:10? Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Se não tem mais santo, mais igreja sobre a terra, para que isso estaria escrito aqui? E não param ali as advertências para a igreja a fim de que ela esteja alerta, advertida, exortada e preparada para essa tribulação vindoura. Em Apocalipse 13, 9 e 10 diz o seguinte: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 13, 9 e 10. Isso é uma advertência para a igreja, para que ela não seja seduzida pela besta e que de modo nenhum receba a marca da besta ou adore a sua imagem. Apocalipse 13, 9 e 10. Então essa advertência, embora ela seja dada a toda a humanidade, porque Deus é bom e Ele está advertindo a todo mundo, é imperioso para a Igreja de Cristo saber de que nenhum modo os cristãos, nós poderemos ter participação nesse culto à besta, ou ao anticristo, ou à sua imagem, e no recebimento dessa marca da besta. Então, para quem a igreja, para quem o Apocalipse está dizendo isso? Para quem é essa advertência? Embora seja para todos, mas é fundamentalmente para a igreja. Porque lá no início do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo diz que o Apocalipse é para mostrar a revelação que Deus lhe deu, mostrar à igreja a revelação que Deus lhe deu. Esse trecho bíblico também demonstra a equivocada doutrina que assevera que a tribulação não poderia ser enfrentada pelos cristãos. É uma outra doutrina também, que é o seguinte, agora vai terminar mesmo para não ficar muito longo, mas vamos lá. Esse trecho bíblico aqui que eu acabei de ler, ele também demonstra a equivocada doutrina que diz, que ensina, que a tribulação não poderia ser enfrentada pelos cristãos, pois a tribulação seria o momento da ira de Deus. Se essa doutrina está correta, então o apóstolo João, ele não sabia o que escrevia quando ele registrou o trecho a seguir do Apocalipse. Ou seja, se isso aqui, essa afirmação equivocada, que a tribulação não podia ser enfrentada pelos cristãos, pois a tribulação seria o momento da ira de Deus, então, se fosse assim, João não sabia sobre o que ele estava escrevendo em Apocalipse 6, de 12 a 17. Veja o que ele disse, João. Ele escreveu: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, veja bem, esse versículo, ora, se a igreja fosse ser retirada da terra antes da tribulação, a quem, pois, estariam sendo dirigidas estas palavras que eu disse. Então, finalizando, vamos ver aqui, por último, a descrição bíblica do retorno do Senhor Jesus Cristo no último dia, no capítulo 19 do Apocalipse. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama O Verbo de Deus.
e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 11 a 16. Este, pois, o momento do retorno do Senhor Jesus Cristo, descrito aqui em Apocalipse 19, 11 a 16. É o retorno do Senhor Jesus Cristo, é o último dia, é o dia do juízo de Deus, é o dia do arrebatamento da igreja. Então esse trecho bíblico mostra que o Senhor Jesus Cristo, mostra o Senhor Jesus Cristo vindo com as nuvens e reunindo consigo a igreja de todas as épocas passadas, e é o momento da ressurreição, do arrebatamento e da redenção dos cristãos. É um trecho magnífico, com um paralelo inquestionável que está em Mateus 24, e com ele, esse trecho aqui, a gente conclui esse estudo, que acabou ficando um pouco longo, mas vamos lá, porque isso é de uma importância muito grande. Eu espero que você divulgue esse vídeo, que você mostre em vários lugares, divulgue à vontade, porque isso é muito importante. A gente tem que estar preparado porque está por vir, que já está chegando, inclusive. Então, repetindo aqui, o retorno do Senhor Jesus Cristo está descrito em Apocalipse 19, 11 a 16, que é o momento do retorno do Senhor Jesus Cristo, é o último dia, é o dia do juízo de Deus, é o dia do arrebatamento da igreja, e é um trecho realmente magnífico, e, como eu disse, eu termino aqui com Mateus 24, porque ele tem um paralelo inequívoco com Mateus 24. Diz o Senhor Jesus: Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, aí sim ao arrebatamento, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 30 a 31. Então que o Senhor Deus nos conceda graça, sabedoria, coragem para enfrentar os dias que vêm pela frente, pois este dia, sem dúvida alguma, está muito próximo de chegar, o dia do Senhor. Só que ainda a gente vai ter que passar pelo que a Bíblia chama da angústia de Jacó, que é esse período da grande tribulação. Então, obrigado por você ter ouvido esse áudio aqui. E se você, eu até sugeriria ouvisse de novo, se você realmente tem interesse, porque tem muito conteúdo aqui, e você acompanhando com as escrituras com calma, porque eu falei um pouquinho rápido, você vai buscando compreender esse cenário final pelo qual a igreja vai ter que passar antes de ser arrebatada. Então você faz isso aí orando a Deus antes, porque sem a oração, sem a revelação do Espírito Santo, é impossível a gente entender, a gente compreender as Escrituras. Então que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, te abençoe. Até a próxima. E lembrando aqui, se você quiser, se você nunca viu o outro canal aqui, está embaixo aqui na descrição, que é o meu outro canal sobre psiquiatria e nutrologia. Que o Senhor Jesus te abençoe. Muito obrigado. Tchau.